Fala galera, seja bem-vindo à resolução de mais um exercício aqui. Agora a gente está na questão 22 da prova de 2017 do primeiro semestre da ETEC, beleza? Vamos direto para a leitura aqui, ó. Os benefícios da reciclagem no Brasil, reciclagem do papel, melhor dizendo, incluem a redução do consumo de água e energia utilizadas na produção. Mas de fato, com a reciclagem de papel, deixa-se de cortar árvores. Calcula-se que para cada 1 tonelada de papel reciclado, salvam-se de 15 a 20 árvores. E aí, em 2015, 46,3% do papel produzido e comercializado no Brasil foi reciclado e voltou para a cadeia produtiva. E aí a pergunta é, no Brasil em 2015, considerando uma produção e comercialização total de 10 milhões de toneladas de papel, de acordo com os dados dos trechos, pode-se salvar até N árvores. O valor de N é... Então vamos dividir esse problema em partes. Ó. Primeiro ele fala que em 2015, 46,3% de todo o papel comercializado voltou para a cadeia produtiva, ou seja, foi reciclado. E ele também diz que, deixa eu pegar essa linha, ele também diz que um total de 10 milhões de toneladas foram produzidas e comercializadas. Então, primeiro a gente tem que descobrir quanto dessas 10 milhões que foram recicladas. A gente sabe que foi 46,3 milhões desse 46,3% foi reciclado. Mas quanto que isso dá em toneladas de papel, né? Vamos fazer a conta. Como que a gente extrai 46,3% de 10 milhões? Ora, só a gente lembrar que 46,3% é a mesma coisa que 0,463. Por quê? 46,3% significa dividido por 100%, certo? E isso é 0,463. Então, se a gente quer extrair 46,3% de 10 milhões, basta a gente multiplicar por 0,463, beleza? E essa conta aqui ficou fácil, né? Porque aqui na esquerda eu tenho um número que tem um e depois 7 zeros. Então basta que eu pegue esse número da esquerda, da direita aqui e desloque essa vírgula dele 7 casas para a direita, certo? Porque tem 7 zeros. Então vamos lá, se eu deslocar essa vírgula uma casa para a direita, que número que eu vou ter? Esse zero vai sumir e eu vou ter 4,63. Se eu deslocar duas casas para a direita, eu vou ter 46,3. Se eu deslocar 3 casas para a direita, a vírgula some e agora eu vou ter 463. Só que eu tenho que deslocar 7 vezes para a direita. Então, além de virar 463, eu já desloquei 3 vezes, né? Então agora eu tenho que deslocar mais 4 vezes, ou seja, colocar 4 zeros, porque a vírgula já sumiu, não tem mais para onde deslocar. Então aqui a gente vê que 46,3% de 10 milhões é 4 milhões 630 mil. Então aqui a gente descobriu a quantidade de toneladas de papel reciclado. Beleza? Aqui a gente já tem quantas toneladas de papel foram recicladas. Só que ele pede a quantidade de árvores que a gente conseguiria salvar. Então presta atenção aqui, ó. No exercício ele fala que a cada 1 tonelada a gente salva de 15 a 20 árvores. Então que número que a gente vai usar? 15 ou 20? Ó, percebe que aqui no exercício ele pede para a gente ver até quantas árvores a gente conseguia salvar. Então a gente vai usar o valor máximo. A gente vai usar o valor máximo, que é 20 árvores. Porque esse é o máximo de árvores que a gente conseguia salvar. Então vamos lá, se a gente sabe que 1 tonelada a gente salva 20 árvores e 4 milhões 630 mil toneladas, a gente salva quantas árvores? A gente salva um total de, vou colocar aqui até o número que ele usou, a letra que ele usou que foi N. Então a gente salva N árvores. Como que faz essa conta? Como a gente já viu várias vezes aqui no canal, a gente tem que multiplicar em cruz. Então a gente vai multiplicar o
o 4.630.000 por 20 e o N por 1. Ora, N vezes 1 dá o próprio N. E agora esse 4.630.000 aqui multiplicado por 20, hein? Vamos fazer aqui no cantinho, 4.630.000 vezes 20. Bom, o primeiro número aqui é um zero, então esse zero vai multiplicar tudo que está em cima e vai ficar tudo zerado, né? 0, 0, 0, 0. E agora o 2 vai multiplicar esse zero, vai ficar zero, esse outro zero vai ficar zero, esse outro zero vai ficar zero, esse outro zero vai ficar zero. E agora sim, 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 6 dá 12, põe o 2 e vai 1, 2 vezes 4 dá 8, com mais 1 dá 9. Então basta a gente somar agora esse número aqui, certo? A gente somando isso aqui vai dar 0, 0, 0, 0, 0, 0 mais 6, 6, 0 mais 2, 2, 9. A gente baixa aqui, colocando aqui as bolinhas dos milhares. A gente tem 92 milhões e 600 mil árvores que vão ser salvas. 92 milhões e 600 mil árvores. Aí, essa já é a nossa resposta, né? A gente já chegou no valor de N aqui. Mas por que nas alternativas a gente não tem nenhum valor parecido com esse? Porque aqui nas alternativas, ó, ele usa uma notação, uma forma de escrever que a gente chama de notação científica. O que é a notação científica? É um jeito mais elegante de escrever números longos. E a notação científica funciona da seguinte forma. A gente pode escrever o número 10, por exemplo, como 1 vezes 10 elevado a 1. Por quê? Porque 10 elevado a 1 dá 10. E se a gente multiplicar por 1, que é o que está aqui na frente, vai dar 10, certo? Então é por isso que a gente usa a notação científica assim. Só que para escrever 10 não serve, né? Não serve de nada, porque 10 já é um número muito pequeno. Mas se eu quiser escrever 1000, 1000 nada mais é que 1 vezes 10 elevado a 3. Por quê? Porque 10 elevado a 3 dá 1000. 1000 vezes 1 dá 1000. E se não for 1000, se for 4000, a mesma coisa. 4 vezes 10 elevado a 3. Então, perceba que quanto maior for o número, melhor fica de usar a notação científica, né? Quanto maior for o número, melhor é usar a notação científica. Aqui no nosso caso, a gente tem um número muito grande, a gente tem 92 milhões e 600 mil. Então, vamos anotar primeiro tudo que não é zero. Então, a gente tem 9,26. Tá? Isso vezes 10 elevado a quanto? Ora, a gente tem uma vírgula imaginária aqui atrás, né? Vocês concordam? Todo número que não tem vírgula tem uma vírgula imaginária aqui atrás, depois do último dígito. O que a gente está fazendo é mover essa vírgula para a esquerda um certo número de casas. Então, se a vírgula vier para cá, a gente moveu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Se a gente quiser transformar 92 milhões e 600 mil em 9,26, a gente moveu a vírgula 7 casas. Ou seja, é a mesma coisa que escrever 9,26 vezes 10 elevado a 7, que é a quantidade de vezes de casas que a gente moveu a vírgula. Deu para entender? Então agora sim a gente encontrou uma alternativa parecida com o resultado que a gente chegou. Alternativa D, beleza? Então esse exercício a gente usou quais conceitos? Vamos relembrar aqui. Regra de 3, na hora que a gente foi calcular as toneladas, né? A gente sabia que uma tonelada era 20 árvores e precisava saber quanto que era 4.630.000 toneladas, né? Era um valor N. Isso a gente usou a regra de 3. E depois, no final, a gente usou a notação científica para transformar o número que a gente tinha chegado
no número que tivesse lá dentro das alternativas. E ainda no começo a gente usou porcentagem, porque a gente tinha lá os 10 milhões e a gente precisava saber quanto que era 46,3% de 10 milhões. Só para vocês perceberem que em um exercício da ETEC a gente usou 3 competências, 3 matérias aqui que a gente pode estudar separadamente, beleza? Pro vídeo era isso, muito obrigado, espero que tenha te ajudado.